Isso foi uma investigação imensa em Washington, Nova York e em qualquer outro lugar, porque era isso que eles queriam fazer. Eles não queriam me tirar desse carro, eles queriam tirar a nós. Nós jamais vamos permitir que isso aconteça. Um amigo meu muito inteligente disse: olha, você já deve ter visto e vivido muito mais do que qualquer outra pessoa, talvez seja a pessoa mais investigada, e você sair ilibado, talvez seja a pessoa mais limpa nesse país. Algumas pessoas nesse governo, mas não todos, foram massacrados e tiveram que desaparecer. Ninguém sabe o que aconteceu e por que não estão ativos, porque ainda não estão envolvidos. Há muito a ser feito, a corrupção se alastrou. Eles simplesmente não aguentaram. Estavam sendo ameaçados pelos democratas, sendo ameaçados com impeachment, foram acusados de coisas horrendas, e são pessoas boas, do bem. O chefe do PTSA foi perseguida e ela foi atacada como jamais antes. McCabe, nós capturamos todos eles. Ainda estamos esperando por um relatório de uma pessoa chamada Durham. Nunca ouvi falar, nunca conheci, e podem me perseguir o quanto quiserem após a eleição. Mas, infelizmente, o Sr. Durham não queria perseguir essas pessoas que não tinham qualquer dívida na praça. E, quem sabe, ele vai emitir um relatório. Mas, se analisarmos todas as mentiras, os atos horrendos por tantas pessoas e o desejo de macular e manchar o presidente dos Estados Unidos, horrível. A parte mais difícil é explicar por que nada está acontecendo com essas pessoas que foram identificadas espionando a mim na minha campanha. Isso nunca aconteceu antes e jamais deve vir a acontecer de novo a um presidente dos Estados Unidos. Basta ouvir as oitivas, as audiências, as evidências são assoberbantes. As fraudes identificadas são imensas. E todos dizem, uau, as evidências são acachapantes, mas já é tarde demais para mudar o resultado de uma eleição. O resultado já está aí. De fato, há muito tempo suficiente para determinar o vencedor de fato dessas eleições. Mas não importa quando isso acontece. Ao identificarem fraudes, pensamentos fraudulentos, esses números são muito além daqueles necessários para determinar isso. Não é possível deixar alguém roubar essas eleições de nós. As pessoas estão juntas, levantando placas dizendo: parem de roubar. É muito importante que saibamos quais são os problemas com as cédulas por correio. Pensilvânia, Nevada, Geórgia, Arizona, uma parte dos outros estados permitiram às pessoas a fazerem os seus votos via correio sem mostrar qualquer tipo de identificação, sem identificação qualquer. Uma parte dos americanos ficariam surpresos ao saberem que não houve verificação da identidade dos eleitores. Isso é uma desgraça nacional. Nenhum outro país desenvolvido leva a cabo seu processo eleitoral. Nenhum país europeu estabeleceu esse tipo de restrição ou esse tipo de voto via correio, porque eles sabiam que havia um potencial imenso para fraude. Muitos proibiram esses votos via correio totalmente, por completo, para as pessoas que não estavam no país. E aqueles que queriam, eles tinham que demonstrar e comprovar a sua identidade. E com isso eles expandiram esses votos via correio e eles estão trabalhando
arduamente para protegermos todos contra a fraude, fazendo a verificação de assinaturas ou cédulas de eleitores. E esse tipo de confirmação de identidade sequer foi considerada. É um absurdo. Não é isso que nós, que queremos eleições corretas e justas, isso não cabe a nós. A única razão concebível que alguém faria qualquer tipo de bloqueio de medidas para verificar a legitimidade de um eleitor seria pedir um documento. Ou seja, é muito importante que os americanos entendam que essas mudanças estruturais não são uma resposta à pandemia. A pandemia foi uma desculpa aos democratas para fazer o que eles queriam fazer há muito tempo. O primeiro projeto de lei apresentado pela Nancy Pelosi era uma tentativa de fazer com que o voto via correio fosse obrigatório, eliminando a necessidade de uma identificação. E, para isso, para o americano, isso é uma prioridade. Eles queriam fazer isso por quê? Eles queriam roubar as eleições americanas no ano de 2020. E eles queriam, os democratas, expandir o uso desse tipo de voto via correio para exercer a sua atitude fraudulenta. Muitas dessas urnas foram contadas ilegalmente na Filadélfia, por exemplo, sem que houvesse observadores ali presentes. Eles não foram autorizados. Eles sequer foram autorizados a ficar na mesma sala. Eles foram expulsos dos prédios e tiveram que observar do lado de fora. Não havia sequer janelas. E as janelas, quando haviam, foram cobertas. E eles foram, então, à Corte Suprema da Pensilvânia para impedir esse acesso por parte desses observadores. Só existe um motivo pelo qual a máquina política democrata queria eliminar a transparência. Por quê? Eles sabem que estavam escondendo essas atividades ilícitas. Esse tipo de atividade é reversível e esse tipo de prática absurda de excluir aqueles que observariam o processo de eleição. E aqueles, em especial nos estados tidos como democratas, é um absurdo, é um assinte. Muitos eleitores estiveram ali na Pensilvânia, receberam 2 cédulas via correio e muitos receberam cédulas para as quais sequer fizeram depósito de pedido. Muitos sequer sabiam para que servia aquilo. Muitos receberam mais de uma cédula e, em alguns casos, mais de 2 cédulas. A maior parte desses eram democratas. Na Pensilvânia, houve eleitores recebendo cédulas que já estavam preenchidas. Em Montgomery, na Pensilvânia, houve a identificação de eleitores que não tinham registro, pedindo para que voltassem com outros nomes. Milhares de eleitores foram tratados com acepção, sendo eles republicanos ou democratas. Em muitos locais, houve necessidade de identificar, que houve a identificação das células. Os eleitores republicanos não foram igualmente tratados, assim como os democratas foram. E isso vai contra a Constituição americana. Se você for democrata, nós vamos fazer com que a cédula seja perfeita. Se for republicano, esquece. Michigan, na cidade de Detroit, onde os trabalhadores estavam ali sendo coagidos a votar ao Partido Democrata, tinha alguém ali observando e verificando em quem eles estavam votando. Eles estavam violando o direito áureo do voto às cegas. E ali não havia ninguém para fazer a validação das assinaturas e pediram para que eles fizessem um tipo de registro das cédulas que acabaram sendo recebidas após o horário permitido. Milhares e milhares de cédulas
foram datadas retrospectivamente, e isso é um assinte. Muitos representantes estavam contando vários lotes de cédulas várias vezes, duplicando cédulas. Um observador descreveu urnas e urnas, todas com a mesma assinatura. Outro observador no Detroit disse que viu uma série de cédulas que não pertenciam a eleitores. E eles testemunharam ali as pessoas trabalhando nos ambientes eleitorais, tentando fazer uma contagem ilegal das cédulas. E era necessário fazer ali uma declaração juramentada. Se alguém mente, vai para a cana. No período das últimas cédulas via correio recebidas, muitos desses envelopes, na verdade todos esses, direcionados aos democratas. No Wisconsin, muitos foram determinados como sendo pessoas com alta incapacitação ou senis que lhes permitiam fazer o depósito da cédula sem comprovar a sua identidade. Este ano, o número dessas pessoas pedindo condições especiais chegou a 250 mil pessoas. Tivemos ali exemplos no Wisconsin, um dos exemplos de mais alta corrupção no país. E muitas dessas pessoas, na verdade todas essas 250 mil, registraram pedindo essas facilidades. E muitos desses não tinham a validação. E, no Geórgia, 9 testemunhas identificaram cédulas ilegais sem as marcações, as dobraduras, indicando que as cédulas não chegaram em envelopes conforme era necessário. Houve ali outra testemunha indicando que 98% das cédulas que ela verificou eram todas para Biden, 98%. Milhares de cédulas que não foram contadas foram identificadas em Floyd, Walton County, e essas cédulas eram daqueles eleitores que votaram para o Trump. No Detroit, muitas pessoas viram o conflito de forma horrível. 2 republicanos foram tratados de maneira horrível. Por quê? Eles não quiseram votar quando eles viram que 77% daquele lugar não tinha sequer cédulas. E em outros, havia mais cédulas do que eleitores. Imaginem, mais cédulas do que há eleitores. Matemática é simples. Milhares e milhares destes casos. No Arizona, houve marcação de erro pelas máquinas de contagem. E em outros lugares, erro na contagem. Também no Arizona, o procurador-geral indicou que algumas cédulas haviam sido roubadas e escondidas embaixo de uma rocha. Em Nevada, uma parte daqueles, nós vimos que havia um sistema de verificação de assinatura e esses índices eram muito mais baixos, permitindo um número muito maior de cédulas a serem contadas. Isso jamais deveria ter sido permitido. Essa máquina de identificação de originalidade da assinatura havia sido ajustada para ter um número mínimo de precisão, um número impressionante de assinaturas erradas. Ali, no Nevada, uma das pessoas disseram que, se quiser, você podia assinar como Papai Noel e ele seria aceito. Houve ali identificação de discrepâncias que são sequer explicáveis. Também no Nevada, alguns eleitores receberam ali um tipo de sorteio, chegando a milhares de dólares, se conseguissem provar que não haviam votado. Bom, e outro exemplo de fraude é justamente esse número de
votos de cédulas via correio nos estados em que eram majoritariamente republicanos. E esse número é muito maior do que aquele esperado com base em experiência anterior, anos e anos de eleições. Na Geórgia, 0,2%, muito menos do que 1% de cédulas via correio foram rejeitadas. Eles aceitaram todas nos estados democratas, em comparação com 6,4% em 2016, e alguns ainda imaginam que 6,4% de cédulas republicanas já representa um número bastante baixo. 6,4% foram rejeitados. Esses índices de rejeições também em Pensilvânia, entre outros estados, em especial aquelas áreas tidas como democratas. Essas irregularidades são inexplicáveis, a não ser que houvesse ali um esforço intencional de causar a fraude. Houve um tipo de requerimento para determinar a assinatura. Há poucas semanas, isso vai contra a lei. É impossível que isso seja aprovado assim, de forma de urgência. Ninguém representando o Estado pode fazer isso. Isso só pode ser aprovado por lei e não em regime de urgência. Eles sabiam que as cédulas não haviam sido preenchidas pelos nomes ali descritos. As pessoas preencheram com nomes que não correspondiam à pessoa constando no envelope. Isso só aumenta a fraude. A única forma de determinar se o voto foi, de fato, correto e honesto é fazer uma recontagem nesses estados relevantes. E ali vamos identificar que dezenas de milhares contêm assinaturas ilegais. É necessário fazer uma avaliação forense e assim verificar se aqueles eleitores votaram de fato. Essas eleições estão marcadas por uma fraude inédita. E aqui temos várias testemunhas que não puderam verificar ali de próximo as urnas, as contagens e, de fato, as cédulas vieram de lugares mais escusos e mesmo assim foram contadas e validadas. Nós temos aqui indicações de que houve uma vitória fácil. Esses tipos de indicações de que houve fraude simplesmente sumiram. Foram uma série de cédulas que foram enviadas sem saber quem era o remetente. Equipamento defeituoso e deixaram de funcionar em determinados momentos e foram abertos de forma a beneficiar os democratas. O fato é que essas eleições foram uma fraude. Olha, eu não importo de perder uma eleição, desde que seja uma perda honesta. Eu só não quero que essas eleições sejam roubadas da população americana. E nós não temos uma escolha, já temos as provas, as evidências, e para nós fica patente de que muitos na mídia, alguns juízes, se negaram a aceitar essa realidade. Eles sabem que é verdade, eles sabem quem venceu as eleições, mas eles se negam a dizer: o senhor tem razão. Nós precisamos de alguém nesse país para dizer: o senhor está certo. Eu estou pronto para aceitar qualquer que seja o resultado, desde que seja correto, seja justo. Nós já temos as provas, dezenas de milhares de cédulas. E assim nós vamos mudar a mesa, nós vamos virar a mesa nas eleições, nas contagens, e nós somos o maior país do mundo. Nós temos todos os motivos pelos quais os americanos precisam concordar. Nós precisamos de uma análise sistemática de todas as cédulas enviadas via correio.
Nós precisamos verificar as assinaturas e precisamos fazer uma recontagem dos envelopes e analisá-los. É isso que precisamos fazer. Isso não tange somente a minha campanha, ainda que tenha muito a ver com o próximo presidente. Mas isso envolve mais a restauração da fé e da confiança na democracia, no povo americano e os direitos sagrados pelos quais os americanos lutaram, derramaram seu sangue. Nada é mais urgente e mais importante. As cédulas a serem contadas são aquelas que foram depositadas por aqueles que são cidadãos, que de fato residem nos estados, que façam o envio das suas cédulas de forma legal no período determinado. Caso contrário, jamais teremos um sistema eleitoral confiável, a não ser que nós façamos essa verificação de cada um dos eleitores que enviaram essas cédulas. Muitas pessoas inteligentes me deram os parabéns por todos os cortes que nós fizemos, racionalização dos sistemas, cuidamos dos nossos veteranos, de outros que trabalharam e serviram o país. E ainda que esses tenham sido eventos muito grandes, algumas pessoas me dizem: o que há de mais importante a ser conquistado no seu governo é justamente a verificação e a comprovação dessa fraude. Isso é mais importante do que tudo que já fizemos. Se não conseguirmos identificar essas fraudes horrendas que ocorreram nessas eleições de 2020, podemos dizer que não teremos mais um país. O povo americano será dissolvido. E nós declaramos que vamos restaurar a confiança no nosso sistema, no nosso governo. Muito obrigado. Deus abençoe a você. Deus abençoe aos Estados Unidos.